Seja muito bem-vindo a essa aula onde nós vamos falar sobre como ajudar uma pessoa a parar de beber bebidas alcoólicas. Obviamente, nós vamos falar aqui sobre pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que talvez tenham algum tipo de dependência em relação à bebida. E aí, vamos trazer também alguns dados que vão ser importantes para você poder analisar. Para começar essa aula de hoje, eu quero trazer algumas reflexões. Eu não sei se você sabia, mas a bebida alcoólica é um dos vícios que mais destroem a vida de seres humanos no mundo. Para entender um pouquinho mais, para quem tem dependência química em relação ao álcool, a bebida alcoólica chega a destruir uma pessoa mais até mesmo do que o crack ou outros tipos de drogas pesadas. E aí, estatisticamente, não são todas as pessoas que vão ter esse tipo de dependência em relação ao álcool, mas aquelas que forem presenteadas, de certa forma, em relação à loteria ali, genética e outras questões que podem envolver esse processo também, que tiverem a dependência com álcool, podem destruir a própria vida se consumirem álcool. Poucas vezes vão ficar dependentes dessa substância quase que para o resto da vida. Então é importante tratar isso de forma muito séria e entender que uma pessoa que tem uma dependência em relação ao álcool, às vezes ela pode até estar precisando de ajuda para ter clareza sobre os prejuízos que isso pode estar causando para ela. E outro ponto importante saber, você vai conseguir ajudar através de terapia ou de qualquer outro método, você consegue ajudar pessoas a se transformarem, a mudarem, a vencerem um vício, vencerem a bebida, ou o que for, por alguns fatores. O primeiro é a tomada de consciência. E o segundo é a inconformidade, de que eu não quero mais aquela roupa velha, eu não quero mais aquele hábito antigo, eu não quero mais continuar sustentando aquele vício. Se isso não acontecer, se não houver inconformidade, se não houver tomada de consciência, é como se você estivesse tentando ajudar alguém em uma coisa que você quer para a pessoa, mas a pessoa não quer para ela. Então, isso é muito importante também ter essa clareza, não é uma pílula mágica, é um processo de autoconhecimento, é um processo de gestão das emoções, é um processo de ajudar aquela pessoa a se entender mais no mundo, se entender mais como ser humano e, ao mesmo tempo, essa pessoa poder usar as crenças, os valores, os princípios dela a favor dela para poder ajudar no tratamento. E a dependência química, a dependência de drogas, como, por exemplo, a bebida alcoólica, a pessoa se torna dependente porque em algum momento aquilo trouxe algum prazer. E aí vem uma frase que eu quero deixar para vocês aqui. Anota isso que eu vou falar agora. Se você passa a vida em busca de prazer, só em busca da recompensa, da dopamina, por exemplo, a bebida alcoólica ou outros tipos de vícios, as chances são enormes que você vai viver uma vida sem prazeres reais. Por quê? Porque o vício, no início, ele tende a ser muito prazeroso. Só que chega um momento que a pessoa nem está sentindo tanto mais aquele prazer e ela continua sustentando aquele comportamento. Como se eu não quero fazer, mas ainda assim eu faço. Eu nem estou vendo tanta graça em fazer esse tipo de comportamento, não estou vendo nem tanta graça em beber aquela bebida alcoólica, mas ainda assim eu preciso dela para preencher uma espécie de vazio que está dentro do meu peito. Isso é o que acontece em praticamente qualquer tipo de vício. E aí, como eu posso fazer para deslocar ou ressignificar isso de maneiras mais efetivas? Entenda que é comum também que todos os seres humanos tenham algum tipo de estratégia para, vou colocar aqui, para trazer algum tipo de relaxamento mental. Esse relaxamento mental, às vezes, pode ser com vícios benéficos. Exemplo, uma pessoa pode fazer atividade física e se envolver com atividade física que faz bem para a saúde dela. Outra pessoa pode, por exemplo, se envolver com álcool, com outros tipos de drogas, para ter, de certa forma, esse relaxamento mental. E aí pode ser prejudicial para a própria saúde dela e para as pessoas em volta. Pensa o seguinte, uma pessoa, quando ela se torna dependente do álcool, tem alguns fatores que promovem isso. E eu vou falar tanto esses pontos, como você vai ajudar essa pessoa a ressignificar
esse processo e conseguir sair dessa dependência. Mas eu preciso trazer o contexto para que fique mais fácil de você ajudar em compreender, ter empatia pela pessoa. Um dos primeiros fatores é o fator genético. Algumas pessoas têm influência genética em relação a ter dependência a certas substâncias. Exemplo, se o seu avô, se a sua avó, se os seus pais, se os seus tios tinham predisposição a esse tipo de dependência, isso facilita com que você também tenha esse tipo de predisposição. Mas a predisposição não determina o seu futuro, ela é só uma predisposição. E aí é importante lembrar, a pessoa que entra em um vício profundamente, ela não entra naquilo porque ela quis, ou porque ela escolheu, ou porque conscientemente ela diz, olha, eu vou ficar bebendo até morrer e isso vai destruir a minha vida. Em busca daquele prazer, daquela recompensa que nem existe mais. A pessoa não faz isso conscientemente. Da mesma forma que uma pessoa, racionalmente, ela não escolhe entrar em depressão. Racionalmente, uma pessoa não escolhe ter um ataque de ansiedade. Da mesma forma, uma pessoa racionalmente não escolhe sucumbir a um vício como, por exemplo, a bebida alcoólica. E algumas pessoas menosprezam isso por não entenderem como funciona a mente de alguém dependente. Enquanto que a mente de uma pessoa que está saudável, vamos colocar, ela consegue, quem sabe, tomar uma bebida alcoólica e fazer isso de forma recreativa, sem ter aquela fissura, aquela vontade de tomar no dia seguinte. Ela não precisa tomar bebida alcoólica todo dia ou toda semana. A pessoa, se ela passar 3 meses sem beber bebida alcoólica, ela não sente tanta falta assim, porque ela não tem algum apego emocional ao álcool. Agora, uma pessoa que tem esse apego, é como se estivesse colocando, para ficar mais fácil para a maior parte das pessoas entenderem, é como se estivesse colocando, imagina, vamos falar aqui uma necessidade fisiológica. Imagina que você estivesse morrendo de vontade de ir no banheiro. E aí você fala, cara, segura aí, não vai agora, vai só daqui a meia hora, mas você está morrendo de vontade de ir ao banheiro, e aí tem um banheiro na sua frente. O que você vai fazer? Você pensa, cara, eu tenho que ir no banheiro? Desculpa, eu tô gripado. Bora lá. Olha, eu tenho que ir no banheiro. E talvez você vá no banheiro mesmo, tendo combinado que você ia só no banheiro depois, porque existe uma necessidade fisiológica acontecendo ali. Para entender um pouco mais, vamos tirar de lado até um pouco dessa parte no banheiro. Pensa em uma pessoa na puberdade, pensa em você na puberdade, talvez de repente chega uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, de forma muito sexy, sensual. Isso pode despertar, imagina, da forma que seja atraente para você. Isso pode despertar hormônios, isso pode fazer com que o seu corpo reaja diferente ao olhar para aquela pessoa, criar desejo quase que instantâneo. Da mesma forma, o cérebro de uma pessoa dependente, se você colocar, imagina, uma pessoa que está com nível de dependência alto, você pode colocar a coisa que a maior parte dos seres humanos vê como sendo prazeroso, e do outro lado, o álcool, a pessoa prefere o álcool, porque ela já está perdendo a razão. Imagina, vou dar um exemplo, coloca lá, fala-se de mulher bonita. Se coloca uma mulher bonita na frente de uma pessoa que está com dependência química, ela vai atrás da dependência e larga a mulher bonita. Ou um homem bonito, ela vai atrás da dependência e larga o homem bonito. O que eu estou querendo trazer aqui? Então, não é um processo de tomada de decisão somente racional. Isso é importante colocar na sua compreensão na hora que você for tratar alguém em relação a algum tipo de dependência. Porque senão você não vai conseguir ter empatia. Você vai achar que ele falta força de vontade, você vai falar que ele faz isso para aparecer, porque ele quer fazer aquilo. Mas a pessoa pode estar gritando, desesperada, pedindo ajuda em alguns casos. E é esse caso onde o tratamento tende a ser mais eficaz. Mais um ponto. Imagina, como eu gosto de dizer em qualquer processo terapêutico, imagina que você vê alguém que está em estado de dependência e você quer ajudar aquela pessoa.
Só que aquela pessoa não quer ser ajudada. O que vai acontecer? Você vai, basicamente, tá trabalhando um processo egocêntrico, onde você escolhe o que é melhor para a pessoa e não a própria pessoa. E se a pessoa já é adulto, as chances são que ela vai tender a poder escolher as próprias decisões. Então, é importante entender que todos nós temos a nossa jornada. Em algum momento, a pessoa pode sentir, nossa, eu preciso de ajuda, a roupa velha não serve mais. E aí é onde a psicoterapia tende a fazer mais efeito e ser mais eficiente. Por quê? Ali você vai trabalhar junto com a pessoa. Não é uma batalha de mentes nunca. O processo terapêutico não é uma batalha de forças. Deixa eu provar para você que eu sou mais forte que você e você vai parar de beber. Não é assim que funciona. Isso aí é extremamente ineficiente, inclusive. O que é, então? Olha, eu estou aqui e juntos nós podemos vencer isso e com a minha ajuda vai ser mais fácil do que sem a minha ajuda. É um processo de usar as 4 mãos e não só 2 mãos. As suas e do paciente ou daquela pessoa que você está desejando ajudar. E aí, vamos lá. Coisas comuns ao acontecerem com pessoas que têm algum tipo de dependência. É comum que a pessoa possa ter recaídas. É comum que a pessoa possa ter recaídas. Ela pode pensar, caramba, eu parei de beber e talvez ela tenha uma recaída. E quando ela tem essa recaída, ela vai no fundo do poço, ela se acha um completo fracassado. A pessoa, nesse momento, a autoestima dela abaixa muito. E nesse momento, quem vai ajudar é essencial fazer um bom trabalho. Porque imagina, a pessoa está lá dependente, aí ela está buscando ao melhor dela, e de repente ela se sabota e, puf, volta para a bebida alcoólica. E aí ela se acha um fracassado e de repente ela vai mais ainda para a bebida alcoólica ou ela começa a ficar agressiva, irritada. E aí, como você pode ajudar essa pessoa? Fazendo ela focar no progresso. Olha, você já conseguiu ficar 3 dias sem... Peraí, deixa eu pegar a Lilizinha aqui. Peraí. Olha, você já conseguiu ficar 3 dias sem o álcool. Parabéns. Você se sabotou, mas ainda assim foram 3 dias inteiros sem álcool. Parabéns por isso, estou feliz por você. Vamos fazer melhor da próxima vez? E ajuda. Porque se você olhar e falar, eu sabia, você é um fracassado, eu sabia que você não ia conseguir. O que você está fazendo com essa pessoa? Ela já tá acreditando que não ia conseguir. Falar, cara, eu sou um fracassado, eu achei que eu não ia conseguir, eu não consegui mesmo. E aí outra pessoa fala para ela, eu sabia que você não ia conseguir, sem perceber. Essa pessoa se sente ainda mais no fundo do poço. E para quem é o dependente, é muito triste para ele também. Tem um filme que retrata isso muito bem, eu recomendo que vocês assistam esse filme. Ele se chama Nasce uma Estrela. Recomendação. Quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente. Estrela. Assistam esse filme. Ele fala sobre dependência química com álcool de uma pessoa famosa. E eu acho que pode trazer boas reflexões e mais empatia com pessoas que sofrem desse tipo de dependência. E aí, outro ponto interessante. Uma pessoa que se torna dependente de álcool, o que majoritariamente ela deve evitar a qualquer custo deveria ser pelo menos as bebidas quentes. Vou colocar uma pessoa que talvez seja dependente de álcool, mas talvez ela ainda consiga ter uma vida funcional tomando cerveja. Mas essa pessoa que tem dependência, se ela coloca bebida quente na boca, seja, exemplo, pinga, whisky, outras coisas do tipo, se essa pessoa tem um índice mais alto de dependência, ela pode destruir a vida dela completamente. Destruir os relacionamentos, destruir o relacionamento com filhos, destruir a vida financeira, ela pode afundar. E aí, o que nós podemos fazer? Ajudar essa pessoa a entender isso. O primeiro passo é cortar as bebidas quentes. Quando você for ajudar alguém a vencer a bebida, o álcool, começa a ajudar ele trazendo essa clareza. Existem fatores genéticos. E que mais que existem? Existem fatores emocionais.
fatores históricos de como foram as referências para aquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Imagine que a pessoa, vou dar um exemplo, que seja o seu filho, ele tenha dependência com álcool. Talvez o pai teve dependência com álcool, ou o avô teve dependência com álcool. Existe o fator genético? Existe, mas não só o genético. Muito além do genético, existe uma coisa chamada eu quero honrar o meu pai, eu quero honrar o meu avô. E sem perceber essa pessoa, pode entrar em um vício. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa viu o pai alcoolizado, bêbado, várias vezes. Ela cresce inconscientemente, mesmo que ela não perceba. Quando ela bebe, ela pode se sentir honrando o pai. Ela pode se sentir, pai, eu sou um pouco como você. Eu aprendi com você. Eu honro você, meu pai. Mas Romani, ele odeia o pai dele, não tem problema. Ainda assim, inconscientemente, ele pode trazer alguns traços. O Romani, ele ama o pai dele. Então, mais ainda, ele pode levar isso. E eu posso falar, de certa forma, com certa propriedade, porque quando criança, morava em casa eu, minha mãe, meu pai, e morava um tio com a gente. E eu quero compartilhar essa história com você, que esse tio que morava com a gente é uma pessoa maravilhosa, o qual eu admiro muito, um grande amigo meu. Eu cresci, ele me inspirou em muitas coisas positivas. Mas ele era alcoólatra. Naquela época, eu lembro de coisas assim, de chegar e ver ele deitado na rua, jogado, e eu ir conversar com ele, buscando ajudar ele. Eu tinha talvez 6, 7 anos de idade. E eu ia conversar com ele e ele falava, Romani, não tô bêbado não. Aí eu via minha mãe brigando com ele, por ele ter feito aquilo de novo, e eu virava para ela, inocente. Não, mas ele falou que ele não bebeu não, mamãe. E ele estava caindo de tonto. E eu tô falando sobre isso porque eu vi isso várias vezes. Então, eu vi o quanto aquilo poderia destruir a vida de uma pessoa. E aí, em contrapartida, o que aconteceu? Eu vi também o meu avô que, assim, perdeu um monte de coisas por causa também do álcool. Uma pessoa maravilhosa e que eu admiro muito. E eu tô compartilhando essa história com vocês, porque o que eu poderia fazer? Eu falar, cara, eu vou honrar eles e também vou... Mas eu tive um pai que me ensinou coisas diferentes. E ele me mostrava, olha o que pode, isso aqui que a bebida faz com a pessoa. Eu não estou dizendo que o que é certo, o que é errado. O que eu estou dizendo é, eu nunca tomei bebida alcoólica. Eu escolhi não tomar bebida alcoólica, conscientemente. E eu estou super bem com isso. O que eu estou compartilhando com você? Na minha história, ao invés de repetir aqueles ciclos, eu aprendi com eles. Quando um ciclo acontece, ao invés de colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu familiar, eu posso aprender com aquilo. Vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui. E isso é encerrar ciclos. Como assim encerrar ciclos? Quem aqui talvez já tenha passado por essa experiência? Nossa, eu não vou fazer isso. Aí, o que meu pai fazia, ou que a minha mãe fazia. E de repente você se vê apontando o dedo do mesmo jeitinho que seu pai apontava. Falando naquele mesmo tom que a sua mãe falava. Ou que o seu pai falava. Isso faz sentido? Aquelas coisas que você pensava que nunca ia fazer, de repente você se vê repetindo. Isso são ciclos inconscientes acontecendo. Então, até tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que diz o seguinte, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Em outras palavras, até você se tornar consciente, até você trazer para a consciência aquilo que é a sua própria história, ao invés de somente seguir o fluxo e viver o que meio que foi imposto para você viver, sem se questionar, sem perceber, você pode estar vivendo a vida de outras pessoas e não a sua. Ao invés de aprender com outras pessoas, ao invés de honrar
E entenda que os seus familiares deram o melhor que eles podiam dar. E eu estou falando sobre essas questões porque os vícios são muito emocionais. Imagine uma pessoa que tem a dependência com o álcool. Você acha que quando ela bebe o álcool, ela está buscando só o álcool? Ou ela está buscando outras coisas que associam a questões que ela vivenciou? Exemplo, se na casa dele o momento alegre era quando o pai bebia, fazia um churrasco, e quando o pai estava bêbado, ele comprava presentes para ele, o que ele associa então à bebida? O amor do pai. O que mais ele associa à bebida? Presentes, alegria e tantas outras coisas. E enquanto que outra pessoa pode criar uma referência completamente diferente. Uma referência de, cara, isso aqui destrói a vida de uma pessoa, como foi uma das referências que eu fui percebendo, na prática, vendo. Então, qual olhar você tem sobre alguma coisa? Vou trazer mais clareza. Imagina um pudim. Para uma pessoa é só um pudim. Para outra pessoa, pode ser um doce que a mãe preparava quando criança, e isso lembra o amor de mãe, vai muito além do pudim. Da mesma forma, o cigarro. Da mesma forma, a bebida. Tem questões emocionais por trás. Outro exemplo. O rapaz que começou a beber mais jovem, ele era o descolado da turma. As menininhas gostavam dele. Então, se eu bebo, eu sou o mais descolado. As menininhas vão gostar de mim inconscientemente. Ou os meninos vão gostar de mim. Pode ser inverso, tanto faz. Eu estou só dando um exemplo. Inconscientemente, o que acontece? Eu quero sustentar aquele comportamento para continuar me sentindo descolado, me sentindo bem. E aí mesmo quando eu tiver um lixo, a pessoa ir lá e beber, para voltar e pensar, agora eu estou descolado. Mas eu não estou me sentindo descolado, eu estou me sentindo um lixo. Então deixa eu beber mais. E eu não estou nem sentindo prazer mais em beber aquilo, mas eu preciso buscar aquele sentimento de que eu sou descolado, de que eu sou amado pelo meu pai, ou que eu honro meu pai, ou tantos outros que podem ser, para tampar aquele buraco emocional, seja com a bebida ou com qualquer outra questão.